Aqui estamos nós para mais um encontro com a palavra e é uma grande alegria, seja bem-vindo. Esse programa é dedicado a ajudar o povo de Deus a entrar na palavra de Deus e fazer com que ela entre no povo de Deus. Nosso estudo já nos trouxe ao Novo Testamento, as cartas do apóstolo Paulo. Pegue sua Bíblia e abra na carta aos Filipenses. Hoje vamos continuar o estudo desta maravilhosa carta de Paulo para a sua igreja preferida e abordaremos o capítulo 4. Esta carta não é de instrução, e sim de agradecimento, e que nos mostra com clareza o que significa viver em Cristo. Isaías apresentou duas condições para se ter a paz de Deus. Se você tiver um propósito firme, se sua mente estiver fixada em Deus e se você confiar nele, então Deus o manterá num estado de paz. Mas você tem de preencher esses requisitos, senão Deus não poderá mantê-lo num estado de paz. Devemos fazer algumas distinções quando lemos sobre paz no contexto das Escrituras. Primeiro, as Escrituras não falam sobre a paz do mundo. Ouvimos muito sobre a paz do mundo. Vocês devem estar lembrados, quando estudamos os Evangelhos, que Jesus Cristo nunca prometeu a paz do mundo. Na verdade, ele prometeu exatamente o oposto. No Evangelho de Mateus, Jesus afirmou: "Não vim trazer paz, mas espada." Jesus declarou que causaria as maiores divisões que o mundo já viu. "Eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família." Sabe, e no decorrer de 20 séculos da história da igreja, isso tem acontecido. Em toda a história da igreja, nenhuma causa provocou mais derramamento de sangue do que o nome de Jesus. É comum encontrarmos a seguinte inscrição em cartões de Natal: "Paz na terra aos homens de boa vontade." Mas o que o versículo de Lucas capítulo 2, versículo 14 diz é: "Paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor." A paz que o cartão de Natal promete não é a paz do mundo. Ele promete paz nos corações e nas vidas daqueles de quem Jesus se agrada. São os seguidores de Cristo que mais se relacionam com ele, que têm paz no coração. Na última ceia, quando os apóstolos estavam aterrorizados, porque sabiam que viria grande opressão de Roma, ouviram de Jesus o seguinte: "Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Deixo-lhes a paz." Não sabemos como foi a morte de todos os apóstolos. Existem alguns livros que exploraram este assunto e que contam a opinião de seus autores sobre o que aconteceu. Mas, se os apóstolos foram crucificados de cabeça para baixo, como a história diz que aconteceu com Pedro, por exemplo, tenho certeza, eles morreram com paz no coração, porque Jesus lhes prometeu paz, independentemente do que acontecesse. Acredito que Pedro tenha morrido com paz no coração. Não importa como ele tenha sido morto, não. O mesmo vale para todos os apóstolos. Não é sobre a paz do mundo que Paulo está falando no capítulo 4 da carta aos Filipenses. A Bíblia se refere a outro tipo de paz, a paz com Deus. Paulo também falou da paz com Deus quando pregou o Evangelho. Ele falou que Cristo, quando morreu na cruz, visava trazer a reconciliação. De acordo com Paulo, Deus estava em Cristo quando Cristo morreu na cruz, reconciliando consigo o mundo. Ele não estava fazendo acusações por causa dos pecados. A mensagem e o ministério de Jesus era de reconciliação. Por isso, a nossa mensagem para o mundo deve ser: usufrua a paz com Deus, porque Jesus Cristo morreu na cruz e reconciliou você com Ele. É isto que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 1. "Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus." Mas quando Paulo escreveu sobre paz no capítulo 4 de Filipenses, ele não estava pensando na paz com Deus nem fazendo referência à paz do mundo. O que Paulo estava anunciando é a boa nova de que existe paz de Deus. Esta paz de Deus é um estado contínuo de paz na qual Deus nos mantém se satisfazermos estas condições.
Paulo, ele nos dá duas condições para termos paz com Deus, como Isaías fez. No capítulo 4 de Filipenses, ele apresenta 12 condições para ter paz com Deus, as quais você conhecerá agora de maneira resumida, é claro. Depois de conhecer quais são estas 12 condições, você poderá entender por que não tem paz com Deus. Para que a promessa de paz de Deus se cumpra, você precisa atender a certas condições. A primeira condição é não se preocupar com nada. Você pode dizer, isso é fácil para você falar, Paulo. Você é do time de elite de Deus. Eu estou aqui no mundo real e tenho com o que me preocupar. Meu emprego não é estável, tenho contas para pagar, filhos que não me obedecem, um casamento que não é fácil. Eu estou cheio de problemas. Você acha que Paulo falou para não se preocupar porque ele não tinha com o que se preocupar? Paulo estava na prisão quando ele escreveu esta carta. Se você estudou o livro de Atos comigo, sabe um pouco da experiência de Paulo e que ele era um homem que tinha muito com o que se preocupar. Já comentamos sobre a prisão onde Paulo ficou em Roma. Era feita de uma parede de concreto de 0,5 metro de espessura e de pouco mais de 1,5 metro de altura. Havia 2 buracos na parede de tamanho suficiente para passar as pernas do prisioneiro cerca de 20 centímetros distante do chão, feitos de tal forma que expusessem os pés e tornozelos do prisioneiro. Os tornozelos eram acorrentados ao chão em que os pés tocavam. Também acorrentavam os pulsos em direções opostas. Mantinham o prisioneiro de braços abertos para aplicar nele qualquer castigo que quisessem. Se colocassem tensão nas correntes, o prisioneiro era obrigado a ficar de pé o tempo todo. Se soltassem as correntes, o prisioneiro poderia sentar, mas nunca deitava para dormir. Os carcereiros romanos não soltavam as correntes dos prisioneiros com muita frequência para que eles fizessem suas necessidades. Então dá para imaginar como era a higiene pessoal dos prisioneiros e o mau cheiro das masmorras. Além disso, o esgoto da cidade era feito de tal forma que passava por entre as paredes das masmorras. A forma de aprisionamento pela qual Paulo passou seria considerada uma tortura hoje em dia. Paulo passou seus últimos dias sujeito a esse tipo de tratamento, não porque fosse assassino ou um criminoso perigoso. Não. Ele passou por isso porque pregava o Evangelho de Jesus Cristo. Foi nessas condições que ele ditou suas cartas a Timóteo. Como já destaquei, a preocupação é contraproducente. Na verdade, é destrutiva. Por isso, Paulo apresenta a segunda condição. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Orar sobre tudo, porque a oração é produtiva. Às vezes a oração o livra imediatamente de uma situação difícil. Em outras, a oração não resulta em livramento. Um exemplo disso é o espinho na carne de Paulo. Paulo foi liberto da prisão em que estava quando escreveu esta carta. Ele tinha pedido aos filipenses que orassem por ele porque tinha fé que seria liberto. E foi mesmo. As orações de Paulo e dos filipenses o libertaram da prisão. Mas quando Paulo orou pelo seu espinho na carne, a resposta foi que Deus não iria tirá-lo, mas daria a ele a graça para viver aquela situação difícil. Ore tanto para ter livramento de uma situação como para ter graça para passar por ela. Isto é o que Paulo nos ensina. A oração é produtiva e é a segunda condição para que você mantenha a paz de Deus em sua vida. Portanto, a primeira condição para ter paz é não se preocupar com nada. A segunda condição é orar por tudo. A terceira condição tem a ver com o pensamento. Ele diz, tudo que for verdadeiro, pensem nessas coisas. Paulo compartilhou uma condição muito especial para a paz pessoal. Você deve determinar como vai pensar. Seus pensamentos são como ovelhas e você como pastor desses pensamentos. Não seja controlado pelos seus pensamentos. Controle-os. Você é o pastor dessas ovelhinhas, que são os seus pensamentos. Interessante isso, não é? Você é quem decide sobre o que vai pensar. Sinceramente, acho que quando Paulo falou sobre essas condições para ter paz, estava dando a sua própria receita de sanidade. Se você estivesse acorrentado numa prisão romana, numa masmorra como aquela, o que você faria para se manter são? Paulo teve a paz de Deus porque satisfez essas condições.
A tentação, numa hora destas, seria pensar em coisas que não são verdadeiras. Como já destaquei, Paulo não estava na prisão porque era um criminoso. Ele estava na prisão com a escória do mundo. Ele era acusado de ser escória do mundo e nada disso era verdadeiro. Para combater aquela situação, Paulo estava constantemente pensando no que era verdade. Havia tantas coisas desonestas e desonráveis. E, é claro, não era justo que ele estivesse ali. Ele poderia ter pena de si mesmo e ficar pensando como era injusto ele estar naquela situação. E naquela prisão, claro, ele estava na prisão, mas ele não tinha pena de si mesmo. Ele tentava pensar no que era verdadeiro, correto, puro. Os outros prisioneiros e os soldados romanos não tinham pensamentos puros, nem ficavam falando coisas agradáveis perto dele. É bem provável que Paulo lutasse incansavelmente para ter pensamentos puros naquele ambiente impuro, terrível. Tudo que o cercava era repulsivo e desprezível, mas, mesmo assim, ele tentava se lembrar do que era bom. Ao invés de tentar centralizar tudo ao redor de si mesmo, Paulo procurava pensar em coisas pelas quais ele podia louvar ao Senhor. A quarta condição para se ter paz pessoal é muito prática. Paulo afirmou: ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Será que Paulo está nos dizendo que existe algo que nós podemos fazer que nos dará paz? É isso mesmo. No Salmo 4, lemos que o salmista não conseguia dormir porque estava perturbado. Depois de uma pequena discussão, uma discussão com sua consciência no meio da noite, ele tomou uma decisão em seu coração de oferecer sacrifícios a Deus e confiar nele. Depois que ele tomou esta decisão, uma grande paz entrou no seu coração. Ele disse: em paz me deito e logo adormeço. Quer dizer, ele faria qualquer sacrifício para fazer o que era certo. Paulo estava dizendo a mesma coisa aos filipenses. Se eles queriam ter paz, Paulo escreveu: tudo que vocês ouviram e creram e viram em mim, e façam, e o Deus da paz estará com vocês. Às vezes, nós não temos paz porque estamos arrumando desculpas e, ao mesmo tempo, nos censuramos, porque não temos coragem de oferecer sacrifícios de justiça nem de fazer o que é certo. A próxima condição que Paulo apresenta para ter paz pessoal é ser agradecido. Ser grato é uma ótima terapia. Conte suas bênçãos, cada uma delas, e veja quanto o Senhor tem feito por você. Veja isso, sinta isso. Você descobrirá que a paz pessoal é um resultado da sua adoração de gratidão. Quando nossa gratidão é expressa através do louvor, descobrimos os benefícios da terapia da gratidão. Uma das razões é porque, quando expressamos nosso louvor, estamos pastoreando os nossos pensamentos, tirando nossa mente do que é negativo e levando-a para os pastos verdejantes positivos. Imagine, por exemplo, que uma pessoa teve um derrame e perdeu parte da coordenação motora. Ela tem duas opções: ficar lamentando pelo que perdeu e se deprimir, ou agradecer a Deus pelo que ainda pode fazer sozinha. Qualquer um que passou por alguma perda física tem essas opções. É nesse momento que a pessoa pode comprovar o valor da terapia da gratidão. Paulo nos ensina a olharmos para a vida com olhos gratos. Hoje temos que ficar por aqui, mas não perca o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.